Olá, paz do Senhor a todos os nossos queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Eu sou o pastor Davi Costa, da cidade de Ribeirão Preto, glória a Deus, conhecido nas redes sociais como Davi Costa. E eu desejo muito deixar sobre o canal Filemon mais uma videoaula das nossas escolas bíblicas dominicais. Nós estamos estudando o primeiro trimestre de 2023, onde aqui traz o tema Aviva a Tua Obra. Nós estamos usando as lições da CPAD, amém? São essas lições, esses manuais muito importantes, glória a Deus, da CPAD. Eu convido você para assistir este vídeo até o final. Deixe o seu like, faça o teu comentário, se assim desejar. Amém? E também convido você, se caso você não for inscrito neste canal, eu convido você a se inscrever neste canal para nos ajudar na divulgação da palavra de Deus. Aqui não é para mim crescer, para mim ser rico, milionário. Aqui é porque eu quero anunciar a palavra. Eu sei que tem muitos outros pastores mais famosos, né? Eu não tenho fama nenhuma, eu sou pastor pela infinita graça e misericórdia de Deus. Amém? Muito bem, que Deus tem um chamado na minha vida. E eu quero nesta manhã deixar um vídeo só do primeiro tópico da lição de número 11, que será licionada amanhã, dia 12 de março, que é a qual nos traz um tema, o avivamento e a missão da igreja. Temos aqui um textuário que diz da seguinte forma: E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E a nossa verdade prática diz o seguinte: verdade prática, neste tempo marcado pela falta de fé, a igreja só pode cumprir sua missão se estiver imersa no avivamento espiritual. Como você sabe, o texto áureo trata-se de um texto de ouro ou um texto brilhante, um texto que brilha. A verdade prática não é um versículo, é uma expressão que sai do profundo da alma do escritor, glória a Deus, que é a verdade prática ou verdade praticada. E nós temos aqui também uma leitura bíblica em classe, que se encontra registrado no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, versículo 14 até o 20. Nós não vamos ler para não extensar muito a nossa videoaula. A palavra-chave desta lição, desta aula, é missão. Glória a Deus. E nós temos aqui, na nossa lição, que é a qual estamos estudando, uma introdução, qual eu já tenho falado em outras videoaulas que eu já tenho deixado nesse canal. E eu falo também quando eu estou dando aula com presença dos alunos, que a introdução, nós não precisamos ler a introdução e fazer grandes comentários, porque a introdução fala-se de algo introdutório, fala-se de uma preparação em que nós, ao lermos esse texto, nós
nos preparamos para entrar em todos os comentários nos 3 tópicos desta lição e também na conclusão desta lição. Mas é justo nós lermos a introdução, porque é um costume da igreja. Introdução. Neste trimestre vimos que nos seus primórdios a igreja era conhecida pelo seu dinamismo na evangelização, no discipulado e no cuidado com as necessidades, como resultado do grande avivamento produzido pelo Espírito Santo. Muito bem. Depois que foram revestidos do poder, os discípulos nunca mais foram o mesmo. Eles receberam mais poder para cumprir o mandato de Jesus. Hoje, mais do que nunca, as igrejas cristãs precisam do avivamento espiritual para proclamar o Evangelho de Cristo no mundo que está em rebeldia contra Deus. Lemos a introdução e nessa introdução nós nos preparamos para entrarmos aqui nos nossos comentários. Louvado seja Deus. Então vamos lá. Nós vamos aqui, glória a Deus, falar só o primeiro tópico da nossa aula, porque se nós formos falar a lição toda, nós tomamos muito tempo dos nossos queridos irmãos em Cristo Jesus. Eu não quero tomar tempo dos irmãos, então por isso eu quero falar somente no primeiro tópico desta lição. O primeiro tópico diz assim: o avivamento após a ressurreição de Cristo. E o primeiro subtópico do tópico 1 diz: o desânimo dos discípulos. Muito bem. O desânimo dos discípulos. O que é o desânimo? Eu sempre alerto aos nossos irmãos da igreja onde eu dirijo muitas vezes, hoje não estou dirigindo, mas onde eu congrego. Eu sempre advirto os nossos irmãos para ter cuidado com o desânimo, porque o desânimo é a arma mais perigosa que o inimigo usa para fazer com que nós venhamos parar de exercitar a nossa fé e obter a nossa comunhão com Deus. O que é o desânimo? O desânimo é falta de força na alma e no coração. Nós observamos que quando vem o desânimo na nossa vida, nós ficamos sem força para exercer a nossa fé, para exercer as nossas atividades que nós temos, né? Se tratando de desânimo na parte espiritual, nós paramos de exercer as nossas atividades que nós temos no ministério e na nossa igreja, nós congregamos. E se tratando-se de desânimo na parte material, nós também deixamos de exercer as nossas atividades seculares. Muito bem. Então, o desânimo é o quê? Falta de força na alma e falta de força no nosso coração. Observamos que depois da ressurreição, Jesus apresentou triunfantemente e gloriosamente perante os seus discípulos que estavam desanimados, incrédulos
como se estivesse órfãos e abandonados. Na morte do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, os discípulos se sentiram sem nenhum tipo de apoio, né? Os discípulos se sentiram abandonados, se sentiram órfãos, como se tivesse perdido o seu pai, né? Então observe aqui, eles ouviram o testemunho de uma moça por nome de Maria Madalena, que foi ao sepulcro, foi ao túmulo, com o intuito de ali ela ungir o corpo de Jesus. E elas estiveram ali no túmulo de Jesus e encostado que ele, e constatado que ele já havia ressuscitado, elas correram e deram a notícia aos discípulos, mas simplesmente eles não creram e estavam completamente desolados. Observamos que até mesmo as mulheres lá, preocupadas, quem vai nos remover a pedra do sepulcro? Mas ao ver que ele não estava lá, elas receberam uma ordem do anjo, dizendo: vai e conta aos discípulos que ele não está mais aqui, que ele já ressuscitou, mas eles não creram no testemunho das irmãs. Muito bem. No subtópico 2, aqui fala sobre a aparição de Jesus aos discípulos. Isso é, Jesus havia ressuscitado, mas ainda não tinha se apresentado aos discípulos. E por isso os discípulos não creram na notícia que as irmãs antecederam indo ao sepulcro e vendo o sepulcro vazio. Observamos que a aparição de Jesus aos discípulos, isso foi após ele haver ressuscitado. Observamos aqui que antes o clima de incredulidade que dominou a mente dos discípulos, mas Jesus apareceu aos 11 que estavam reunidos e com medo dos líderes dos judeus. Eles estavam num lugar, ambiente, com porta fechada, com medo, né, dos judeus, mas de repente Jesus, mesmo a porta estando fechada, Jesus resolve aparecer no meio deles, né? Quando Jesus aparece ali no meio dos discípulos que estavam com a porta fechada naquele lugar, Jesus apareceu e disse: paz seja convosco. Mesmo eles vendo Jesus no meio deles dizendo paz seja convosco, mesmo assim, eles ainda não creram que era Jesus. Ali eles pensaram que era o quê? Que era um espírito. Aqui no versículo de número 37. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E nós observamos que até que Jesus lhe mostrou as mãos e os pés perfurados. Diz aqui no versículo 40, e dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E no versículo 41, diz assim: e não o crendo eles ainda, por causa da alegria, estando maravilhado, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa para comer? Uma demonstração que Jesus fez, que ele estava ressuscitado, vivendo ali novamente um corpo
físico, contendo carne e osso e pele, sangue, tudo que tem no corpo, do corpo humano, Jesus demonstrou para ele que um corpo humano sente fome e pediu: tende alguma coisa para comer? Né? Então nós observamos aqui porque eles não creram, Jesus disse: tende alguma coisa para comer? Então nós observamos que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele apresentou vivo e mostrando grandes e infalíveis provas da sua ressurreição. Observamos aqui no subtópico 3, vamos observar no subtópico 3, que fala sobre o avivamento após a ressurreição. Por que avivamento só aconteceu após a ressurreição? Porque para que esse avivamento acontecesse, era necessário Jesus Cristo passar pelo processo da morte lá na cruz do Calvário, era necessário ele ressuscitar e subir ao céu, porque subindo o Espírito Santo descia, conforme ele diz na sua palavra. Veja bem, no subtópico 3 diz o avivamento após a ressurreição. O comentarista diz que depois da ressurreição, Jesus deu aos seus discípulos o mandato da grande comissão, que diz ali em São Mateus, capítulo 16, versículo 15 e 16. Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16, que diz: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então observamos ali que eles receberam essa ordem após a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ali seria o início do avivamento espiritual, ou seria o início da missão da igreja, aleluia, recebendo o avivamento espiritual, recebe também a ordem de fazer missões. Muito bem, recebendo o avivamento, recebeu a ordem de fazer missões. Observa que naquela ocasião Jesus, ele prometeu que sinais e milagre ia autenticar a obra que eles iam fazer. E estes sinais seguirão aos que crerem, disse Jesus. Então observamos que esses sinais ainda está à disposição de todos os que creem, e em todo tempo e lugares. Os sinais que autenticaram a obra que os discípulos fizeram também está à disposição da igreja dos dias atuais. É necessário fazermos missões, é necessário nós orarmos para os enfermos, pregar o evangelho a toda criatura e, através da pregação do evangelho, expulsar demônio, curar os enfermos, E porque esses são os sinais que estão à disposição da igreja ainda nos dias atuais. E observamos que também os apóstolos foram poderosamente usados por Deus. Paulo e Silas foram poderosamente usados por Deus. Filipe curou muitos enfermos e, deste modo, vários outros fatos demonstraram que a igreja de Jesus recebeu o avivamento espiritual indispensável para a proclamação do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E aqui eu quero encerrar esta videoaula sobre o tópico 1 da lição de número 11 do nosso primeiro trimestre. Aleluia, glória a Deus. Que traz aqui a síntese da nossa lição a transformação dos discípulos
após o revestimento de poder. Amém? Deus abençoe a todos os irmãos. Eu vou dar um conselho de amigo. Ainda que você assistir esta videoaula, não deixe de participar na escola dominical amanhã, na igreja onde você congrega. Em algumas igrejas substitui o domingo pela segunda, porque tem outros trabalhos nos domingos, então, mas não deixe de participar da escola bíblica dominical. Seu pastor vai ficar feliz, seu professor vai ficar feliz, o superintendente vai ficar explodindo de alegria. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus.